Bom dia! Hoje a gente vai fazer um comparativo das fotos de 1937 da aviadora Amelia Earhart, para ver como era a cidade na época, Fortaleza na época, e as fotos de 2021 que eu tirei do drone, mais ou menos da mesma região. Então a Amelia Earhart, essa aviadora norte-americana, ela tentou fazer essa travessia de volta ao mundo num avião bimotor, acabou desaparecendo lá na região do Pacífico, mas ela passou, antes de desaparecer, por 3 cidades aqui no Brasil, que foram Natal, Fortaleza e Belém, e nessas cidades ela fez algumas fotos aqui, principalmente aqui em Fortaleza, fotos muito interessantes e que a gente consegue comparar com hoje e ver o crescimento vertiginoso da cidade. É bom lembrar, eu já coloquei até no vídeo passado aí no canal, que a cidade em 1937 tinha pouco mais de 146 mil habitantes. Hoje, em 2021, Fortaleza tem quase 3 milhões de habitantes, né? Então a cidade cresceu nesses quase 80 anos, quase 20 vezes. Então um crescimento vertiginoso. E é legal porque nessa foto de 1937, que está nos arquivos da Universidade de Purdue, em Indiana, a gente consegue colocar um zoom na foto e ver coisas muito impressionantes, muito interessantes, numa definição muito boa. Então, a gente vai começar esse passeio por essa história, essa verdadeira cápsula do tempo, com a região do Porto de Fortaleza, o que era antigamente o Porto de Fortaleza, a região do Porto da Draga. Você vê aqui a muralha Rockshaw, com os piers que havia e que ainda hoje há nessa muralha. Essa muralha ainda hoje é visível ali próximo à região do Marina Park Hotel. A gente vê aqui o pavilhão Atlântico, que ainda hoje está presente, e aqui a gente vê o viaduto Moreira da Rocha, a ponte metálica. Vou dar um zoom maior no pavilhão Atlântico, que a gente consegue ver melhor ainda essa região do pavilhão Atlântico, e aqui a região da ponte metálica. Aqui é a região da comunidade, hoje da comunidade do Poço da Draga. Essa foto aqui em 1937, você vê que havia aqui os trilhos de trem, que ainda hoje existem aqui por dentro dessa comunidade, e havia alguns casebres, algumas casinhas já aqui, muito provavelmente de trabalhadores que trabalhavam aqui pesadamente no Porto de Fortaleza e que acabaram depois ocupando essa região aqui da cidade. Então você vê que por que é chamado de Poço da Draga? Porque aqui nessa região, que era chamado Poço, né, o Porto de Fortaleza, o Porto da Draga, você vê que havia guindastes aqui, nos 2 piers que há no porto, havia esse guindaste aqui, muito provavelmente da Booth Company, que era uma empresa de navios de Liverpool, que fazia essas rotas aqui para Fortaleza e ligava Fortaleza a outras cidades do mundo. Mas você vê que o porto aqui era muito propenso a assoreamento, você vê que tinha areia aqui muito rasa e tal, e havia aqui constantemente dragas, dragando esse porto na tentativa de aumentar esse calado para que os navios pudessem navegar aqui, principalmente esses navios menores, navegar aqui para levar as cargas e passageiros do porto, dos piers do porto que ficavam aqui, até os navios que ficavam ao largo da costa. Então, como havia essas dragas aqui, sempre dragando, isso aqui era o porto ou o Poço das Dragas, que acabou batizando depois essa comunidade. A gente vê aqui o prédio da alfândega, que hoje é a Caixa Cultural, a gente vê bem visível aqui. Essa região hoje aqui é a região do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. E olha que interessante, aqui é a Casa Boris, onde havia também esse observatório, justamente para ver os navios que aportavam aqui ou que ficavam ao largo da costa aqui de Fortaleza. Mais acima a gente consegue ver a região da casa do Mr. Hall. Em outra foto a gente vai ver de uma forma bem melhor, ver de trás para frente. E tinha esse observatório também para ver os navios e também para fazer os estudos, que ele fazia estudos de astronomia, estudar as secas aqui no Nordeste do Brasil, aqui, principalmente aqui no Ceará. Havia também todo esse casaril, muito interessante. Hoje esse casaril não existe mais porque é o Centro Dragão do Mar. Essas casinhas aqui ainda existem e são aqueles barzinhos que há coloridos e tal, na região do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. O Planetário Rubens de Azevedo é mais ou menos nessa região, então aqui a gente tem essas casinhas que ainda hoje existem. Aqui a gente tem o Monumento do Cristo Redentor, com a Praça do Cristo Redentor, e aqui a gente tem a região do teatro, hoje Teatro São José, que na época era o Círculo Operário, né? A gente vê aqui, esse prédio também está bem bonito, foi recuperado recentemente pela Prefeitura aqui de Fortaleza. A gente vê também a região do Seminário da Prainha, com o jardim interno, as torres aqui da igreja do Seminário da Prainha. E olha que interessante, a gente consegue ver aqui na região do Outeiro a igreja do Cristo Redentor com a região do Casarão do Outeiro, que é o Colégio Militar. Você vê aqui, essa região toda é o Colégio Militar, já era o Colégio Militar
de Fortaleza, que é aquele estádio, o estádio Eudoro Corrêa, o campo que tem em frente ao Colégio Militar, que nessa época não havia. Muito interessante também a gente indo em direção mais ao centro da capital, já falei aqui da Casa Boris, e a gente vê também aqui esse casario bem interessante, e a gente vê aqui no início da Avenida Alberto Nepomuceno, a gente vê o prédio da Cefaz, da Alfândega na época, que hoje é a Secretaria de Fazenda aqui do Estado do Ceará, um dos prédios da Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará. E aqui a Avenida Alberto Nepomuceno, que era bem arborizada, havia jardins aqui muito legais, o Riacho Pajeú passando por aqui por trás, aqui é a região onde hoje está o Mercado Central, e aqui é a região da Igreja da Sé, que foi demolida um ano depois, em 1938, depois dessa foto, porque havia rachaduras aqui que comprometiam a estrutura da igreja, então eles resolveram demolir e construir outra igreja da Sé, que só foi inaugurada em 1978. Em frente à igreja da Sé, a gente tinha um cruzeiro. Olha que interessante esse cruzeiro aqui. E esse cruzeiro, dizem que era muito bonito, havia uns monumentos aqui na frente desse cruzeiro, e aqui a igreja da Sé. Na frente a Praça Caio Prado, e a gente já consegue ver também aqui as muralhas do forte. Você vê a muralha aqui do Forte Schonenbock, a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, a gente vê aqui a entrada do forte, e aqui embaixo também passava um dos braços do Riacho Pajeú, quando ia desaguar depois na região do Porto de Fortaleza. A gente vê aqui a região do Forte, a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, e aqui atrás a gente consegue ver o Palácio da Luz, que era a sede do governo do estado, hoje é a sede da Academia Cearense de Letras. Aqui havia um jardim, esse jardim não existe mais nessa região. Aqui, muito provavelmente, a Igreja dos Presbiterianos, que também não existe mais, hoje é um prédio. E aqui a região do Parque das Crianças. O Parque das Crianças, que havia essa igreja aqui, uma igreja muito imponente, muito bonita, que depois também foi demolida para ser construída a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, uma igreja muito maior. Mas você vê que o limite sul da cidade era mais ou menos aqui, a cidade não passava daqui. À nossa esquerda a gente vê o prédio do Colégio Cearense, o Colégio Marista Cearense, e aqui a gente vê também a igreja do Pequeno Grande, do Colégio Imaculada Conceição. Você vê, era um colégio mais feminino, e aqui o Colégio Militar, o colégio mais masculino aqui na região do Outeiro, aqui a região do Colégio Militar. Tem essa igrejinha aqui atrás, que eu já pensei ser a igreja das Doroteias, mas eu acho que é a igreja dos Salesianos, que aqui é mais ou menos a região do Colégio dos Salesianos que tem aqui. Mas você vê que era uma vastidão, você não via mais nada aqui. Havia duas estradas, uma estrada que ia para a Messejana e outra estrada que ia para a Vila do Aronches, e que chegavam na sua confluência aqui na região do centro da cidade, mais ou menos na região da Praça do Ferreira, que vai estar um pouco mais à nossa direita. Aqui à frente do Palácio da Luz a gente tem a Praça General Tibúrcio, também uma outra praça muito importante, muito interessante. Você vê, o limite sul era aqui, você vê os morros aqui, mas não havia mais nada aqui na cidade, a não ser um descampado e uma vegetação. O Rio Cocó, a gente consegue ver algumas porções do Rio Cocó por aqui, e também o limite leste da cidade seria mais ou menos a região do Outeiro, aqui na região do Cristo Redentor. Depois disso, você vê o Rio Cocó por aqui, também por aqui, mas depois disso não havia mais nada, era um descampado muito grande que havia na cidade, com poucas casas aqui na região do hoje Aldeota, Meireles e tal, e aqui nas regiões próximas ao Rio Cocó, a gente tem o Guararapes, depois para lá a Cidade dos Funcionários, Cambebe e tal, Água Fria. Todas essas regiões eram regiões totalmente desabitadas aqui em 1937. Então a gente vai comparar com a foto atual e vai ver a grande diferença e o grande crescimento populacional, demográfico que houve na cidade de Fortaleza. A gente consegue até, dando zoom, ler alguns galpões que havia aqui no Porto, por exemplo, aqui Standard Oil Company of Brazil, havia muitas companhias inglesas que tinham galpões aqui, tinham filiais aqui em Fortaleza, na verdade, e que trabalhavam aqui nessa região muito próxima ao Porto, que era essa região muito importante aqui para o desenvolvimento da cidade. Para mim, é uma das regiões mais importantes do ponto de vista histórico para a cidade de Fortaleza. E a gente vai comparar essas fotos com outras regiões que a gente tem, com outras fotos que a gente tem da aviadora Amelia Earhart. Eu vou colocar aqui uma foto que eu fiz no drone em 2021, naquela mesma região do Porto aqui de Fortaleza. A gente consegue também dar zoom nessa região e a gente vê aqui a muralha Rockshaw, a gente vê até aqueles piers que havia
na região da muralha Rockshall, né? A gente consegue ver, ó, essa região aqui dos piers, a piers aqui, ó, nessa região. Vou tentar dar um zoom aqui para a gente conseguir ver, tá vendo? Um aqui, há outros aqui também, ó, um aqui, outro aqui, ainda a região do trilho de trem, aqui a região da Inácio, aqui hoje a catedral, aqui a foz do riacho Pajeú, aqui hoje a nossa catedral metropolitana de Fortaleza, né? Aqui a gente consegue ver o forte, com as muralhas do forte, aqui vários prédios aqui no centro da cidade, aqui a região da igreja do Pequeno Grande, ó, que a gente conseguia ver, aqui a região do Colégio da Imaculada Conceição, aqui a gente não consegue ver a região, consegue ver aqui, ó, o Casarão do Outeiro, o Colégio Militar, e a igreja aqui do Cristo Redentor, o Seminário da Prainha, aqui a Praça do Cristo Rei, com o Monumento do Cristo Rei, aqui o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Você vê que esse casaril aqui pouco mudou. O que tem agora, o Pavilhão Atlântico, que também a gente conseguia ver naquela primeira foto, a gente consegue ver a comunidade aqui, a comunidade do Poço da Draga, né, com as várias casas aqui, a Casa Boris, com o observatório também que havia para os navios, e você vê, ó, que o limite sul da cidade era basicamente onde havia a Igreja do Carmo, a Igreja do Livramento, que a gente não consegue ver aqui porque está atrás desses prédios, mas é mais ou menos por essa região aqui, ó. Você vê que a cidade cresceu muito, tanto para a região sul quanto para a região leste, ó. Tudo aquilo naquela foto era um descampado, eram árvores, a gente conseguia ver ainda o Rio Cocó, e aqui a gente não consegue ver mais, vê só prédios, um mar de prédios que aqui na capital hoje em dia. A região do Outeiro também, ó, era toda desabitada. Você vê que há várias casas, há vários prédios, há várias coisas. Aqui o Rio Cocó a gente ainda consegue ver um pedacinho dele, as serras que tem atrás, que a gente conseguia ver também naquela foto. Então você vê que é bem interessante. Aqui também a gente consegue ver a região do Passeio Público, o forte aqui, a Santa Casa de Misericórdia. À frente da Santa Casa, vocês viram que havia o gasômetro, a usina do gasômetro que havia aqui em Fortaleza. Aqui a região da Insetu, que era a cadeia pública, né? E aqui a região do Marina Park Hotel, com outro quebra-mar que tem aqui no Marina Park Hotel, e aqui a Muralha Rockshall. A Muralha Rockshall, na verdade, ela ia mais ou menos até aqui. Depois ela foi completada com essas pedras a posteriori, mas a muralha que foi feita por John Rockshall começava aqui, era toda de pedra com cimento e ia até mais ou menos aqui. E é interessante que há naufrágios nessa região aqui de um navio com cimento, porque não havia cimento aqui no Ceará, então esse cimento todo era importado, né? Era trazido de fora, muito provavelmente até da própria Inglaterra, para fazer a construção dessa muralha Rockshall, que foi um dos primeiros quebra-mares que houve aqui para proteger a região do Porto de Fortaleza, que mais uma vez aqui é a região da foz do Riacho Pajeú. Você vê como é impressionante a diferença entre as duas fotos com relação ao crescimento da cidade. Em 1937, Fortaleza tinha pouco mais de 146 mil habitantes e hoje, 2021, tem quase 3 milhões de habitantes. Então foi um crescimento em menos de 80 anos vertiginoso, quase 20 vezes mais em número de habitantes a cidade cresceu, né? Então, bem interessante, eu acho, essa comparação dessas fotos. Ó, e justamente uma das outras fotos que a gente tem da Amelia Earhart, essa foto aqui, que a gente está olhando para noroeste. O norte seria aqui a região da muralha Rockshall, do espigão Rockshall, que a gente está aqui. O porto de Fortaleza está aqui. Vou dar um zoom aqui para a gente ter uma melhor visão, uma melhor noção da foto aqui. Então, começando aqui da nossa direita, a gente vê aqui o Seminário da Prainha, com o jardim que há dentro, ainda hoje há. A casa do Mr. Hall, que há aqui nessa região, hoje é o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, a Biblioteca Menezes Pimentel, que está por aqui. Então, nessa casa do Mr. Hall, você vê que havia esse observatório para ver os navios que estavam aqui no porto e que estavam ao largo da costa, mas também para fazer os estudos astronômicos que ele fazia aqui das secas e tal. Ele morou aqui no Nordeste, em Fortaleza, e morou também em Ilhéus, na Bahia, o Mr. Hall, esse inglês que está enterrado lá no cemitério São João Batista. A gente vê aqui a Praça Cristo Redentor, com o Monumento Cristo Redentor, o Círculo Operário, hoje Teatro São José. Você vê esse casaril, você vê que a maior parte das ruas aqui de Fortaleza, elas não eram pavimentadas, elas eram somente de areia, de terra. E você vê que há um carro aqui, ó, andando pela rua, hoje a rua Rufino de Alencar. Você vê que há esse carro aqui, era um trânsito muito pesado para a época, né? Um carro, e você vê aqui esse carro trafegando por
para essa rua. A maior parte das ruas era assim de terra. A primeira rua a ser pavimentada foi justamente essa daqui, que é a rua José Avelino, justamente porque fazia essa comunicação da ponte, do viaduto Moreira da Rocha, a ponte metálica, ex-ponte metálica, justamente para a região onde havia esses escritórios das empresas, aqui esses galpões das empresas, e quando chovia aqui no inverno aqui do Ceará, de Fortaleza, em janeiro, fevereiro, março e tal, essas ruas que não eram pavimentadas o tráfego ficava muito difícil dessas mercadorias, muito pesado, então eles resolveram pavimentar, com pedras que vieram inclusive da pedreira que havia no Mucuripe, na região do Mucuripe. Então aqui a gente tem também o prédio da Cefaz, da Alfândega, né, da Secretaria da Fazenda hoje, e você vê aqui a região do Porto de Fortaleza, as duas docas, os dois piers que havia, aqui mais alguns galpões, aqui a Casa Boris, ó, que tinha também esse observatório astronômico. Esse casario hoje em dia não existe mais, grande parte faz parte do Centro Dragão do Mar, de Arte e Cultura, a Muralha Rockshaw mais uma vez, e é interessante a gente vir aqui para a Avenida Alberto Nepomuceno. A Avenida Alberto Nepomuceno, lembrando, começa aqui na região da Cefaz, ia subindo aqui e tal. Havia uma ponte aqui por cima do Riacho Pajeú, que o Riacho Pajeú passa aqui nessa região, onde foi canalizado por aqui, e aqui onde hoje é a região do Mercado Central. Você vê que em frente ao forte, na própria Avenida Alberto Nepomuceno, havia jardins muito bonitos aqui, as muralhas do forte, né? Aqui esses prédios, hoje em dia há o viaduto aqui da Avenida Leste-Oeste, nessa região aqui, e aqui a gente tem a região do Forte, a igreja estaria à nossa esquerda, aqui a Igreja da Sé, aqui a região do Forte, a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, e aqui a gente vê o passeio público, o primeiro nível dele, aqui o segundo nível e o terceiro nível um pouco aqui mais embaixo, onde hoje é a Avenida Leste-Oeste. Esses níveis eram divididos de acordo com o status social das pessoas. Então, as pessoas de uma classe de um nível superior, financeiro, social e tal, podiam frequentar o primeiro nível aqui do passeio público. E as pessoas de outras classes sociais frequentavam esses outros níveis. Nesse nível mais inferior, havia um campo que foi utilizado por marinheiros ingleses e por cearenses também para realizarem a primeira partida de futebol aqui no estado do Ceará, que foi aqui nessa região aqui do Porto de Fortaleza, justamente esses marinheiros que vinham da Inglaterra e fizeram esse primeiro jogo. Havia aqui uma coisa muito interessante, a Santa Casa está aqui na frente, e havia aqui esse gasômetro. A usina de gás era aqui, queimava a lenha que vinha da região de Canafístula, né, hoje Antônio Diogo, e transformava e criava esse gás que era armazenado no gasômetro. O gasômetro era uma espécie de silo móvel que aumentava e diminuía de tamanho de acordo com o gás armazenado. Então, durante o dia era feita essa queima, essa produção do gás, e esse gás era armazenado, o gasômetro ele subia. E durante a noite, quando o gás era consumido por conta da iluminação pública da cidade, lamparinas e alguns lampiões que havia nas praças, principalmente em algumas ruas e em algumas casas, esse gasômetro ia diminuindo de tamanho, justamente porque o gás armazenado nele ia sendo consumido. Você vê que havia aqui uma arborização muito diferente. Hoje em dia, que essa região do Metrofó está passando por aqui, você vê que havia dunas nessa região, onde hoje é a região da Barra do Ceará, Barra do Rio Ceará, aqui, ó. Hoje há muitos quebra-mares aqui, muitos espigões aqui, você vê que não havia isso tudo. Havia uma faixa de terra que eu acho que ser muito maior do que o que era antes, uma praia muito maior do que o que era antes, e não havia praticamente casas aqui. O limite da cidade, o limite oeste, era mais ou menos aqui no Riacho da Jacarecanga, e não havia, daqui para lá não havia mais muita coisa. A Barra do Ceará aqui não havia mais muita coisa para cá. O que temos aqui é esse outro pier que eu achei muito interessante, foi redescoberto por um pesquisador também, o Apio Pontes, e muito provavelmente era o pier que era utilizado pela companhia de gás aqui do Ceará para descarregar alguns tipos de materiais, alguns tipos de coisas que eram utilizadas. Havia também aqui a igrejinha, ó, a igrejinha dessa região aqui do Moura Brasil, hoje Moura Brasil, né, e o Marina Park aqui na frente, muito próximo da foz dos riachos que havia aqui. Havia a foz do Riacho Pajeú e havia a foz também do Riacho Maceió, da Prainha, nessa região aqui também do Porto de Fortaleza. Hoje em dia isso aqui tudo é o Marina Park Hotel, e aqui essa capelinha ainda existe nessa região aqui do bairro Moura Brasil, da região Moura Brasil. Você vê que havia alguns postes aqui, algumas coisas, talvez para iluminação, de gás, muito provavelmente, né? E muitas coisas interessantes. Aqui os guindastes aqui que utilizados pelo Porto de Fortaleza,
e aqui na Muralha Rockshaw também alguns guindastes da Booth Company Line, né? Então você vê, era um porto, uma região muito interessante, e é legal a gente poder comparar essa foto de 1937 com as fotos atuais de 2021 que eu fiz de drone, tentando replicar mais ou menos essa mesma região. Você vê mais uma vez as ruas aqui, ó, todas de terra, de areia. Aqui é a região da Dom Manuel, ó, seria a Dom Manuel, que daria aqui na Praça Cristo Redentor. Hoje em dia isso aqui tem um posto de gasolina, aqui está o centro do Dragão do Mar. Você vê que havia um casario bem interessante. Aqui eram casas muito grandes, muito bonitas, e habitadas por pessoas muito importantes e muito influentes aqui na cidade de Fortaleza na época. Então você vê, muito interessante, eu acho, comparar essas fotos antigas que a gente tem de 1937 com 2021 e ver o crescimento da cidade, que foi um crescimento vertiginoso, muito grande, principalmente para essa região aqui também, a região da Barra do Ceará, um crescimento demográfico muito grande. Legal, né? E a outra foto, para comparar, é aquela foto mais ou menos num ângulo semelhante ao da Amelia Earhart. A gente vê aqui o Seminário da Prainha, com o jardim interno do Seminário da Prainha, a Praça do Cristo Redentor aqui, com o monumento do Cristo Redentor. Vou dar um zoom aqui, para a gente conseguir aproximar mais. Aqui a região de onde era mais ou menos a casa do Mr. Hall. Aqui hoje é o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Você vê todo um complexo, a Biblioteca Pública Menezes Pimentel também aqui. Algum casario que ainda foi preservado. Aqui, ó, a gente consegue ver, vou dar um zoom maior aqui, ó. Aqui a gente consegue ver aquela Casa Boris, né, que está aqui, que é com aquele observatório. O prédio da Alfândega, que hoje é a Secretaria Cefaz, Secretaria da Fazenda, um dos prédios da Secretaria de Fazenda. A gente já vê a Avenida Leste-Oeste aqui, que foi construída depois com o viaduto da Avenida Leste-Oeste, região do Mercado Central, Riacho Pajeú passa por aqui por trás, o Forte, as muralhas do Forte aqui, o passeio público no seu primeiro nível. Você vê que o segundo nível e o terceiro nível, a gente não consegue mais ver. O terceiro nível seria hoje mais ou menos onde é a região da Avenida Leste-Oeste. Aqui a gente vê a capelinha que tem aqui próximo ao Marina Park, aqui na região do Moura Brasil, e aqui, ó, é onde havia a usina do gasômetro. Aqui é a Santa Casa, aqui é onde havia a usina do gasômetro, justamente para armazenar o gás que era consumido durante a noite nas lamparinas, na queima das lamparinas aqui em Fortaleza, né? Você vê a catedral está aqui, uma parte da catedral, né? A praça Caio Prado está aqui, onde tem o monumento de Dom Pedro II, está em reforma por conta das obras do Metrofor. A rua Rufino de Alencar está aqui, ó, que a gente consegue ver também lá. Eram ruas totalmente de areia, e você vê que hoje as ruas são pavimentadas com asfalto, né, e tal. Aqui é a região do Seminário da Prainha, mais uma vez a praça, e aquelas casas que havia aqui não existem mais, porque hoje é o Centro do Dragão do Mar de Arte e Cultura, a não ser aqui, que é a Caixa Cultural, que era um dos armazéns utilizados. E aqui a gente vê também a comunidade do Poço da Draga, uma comunidade bem importante aqui nessa região, que a gente consegue ver, e um pouco da Muralha Rockshaw aqui, Muralha Rockshaw, que vinha desde a comunidade até aqui para proteger, para ser o quebra-mar dessa região, que foi o primeiro porto de Fortaleza, né? Que a Mara Hope, as ruínas do Mara Hope. Então você vê como é interessante, como é impressionante, ou como são impressionantes a comparação, como é impressionante a comparação dessas duas fotos. Se lembra que aqui, ó, na região da Barra do Ceará, não havia nada, só havia dunas, e você vê que hoje em dia está tudo urbanizado, tudo cheio de casas, de prédios comerciais, vários espigões aqui também ao decorrer da praia, né? Então tem a Vila do Mar aqui e tal, a Foz do Rio Ceará, que está mais ou menos nessa região aqui. Então você vê que a cidade cresceu de uma forma vertiginosa nesses pouco mais de 78 anos, né? Entre a comparação da foto de 1937 com a foto de 2021.